Olá, eu me chamo Matheus e o meu grupo ele é composto pelo Bruno Eduardo, pelo Fabrício Capacci e pelo Marcos Oliveira. E nós ficamos responsáveis por apresentar a família Pipide. Na parte da introdução, vamos ter algumas características destacadas. Obviamente que mais para frente iremos destacá-las, iremos destrinchar mais sobre, mas a princípio vamos ter os pés completamente palmados. Mais para frente iremos explicar melhor, mas de forma superficial, os pés deles vão possuir membranas digitais. E essas membranas vão ter como função principal, né, a parte natatória mesmo, porque eles são completamente aquáticos, completamente voltados ao meio aquático. Outra característica que vai ser só dessa família é que eles não vão possuir língua. Então, assim, geralmente a maioria dos anuros eles se alimentam pela língua. Só que como os pipídeos não têm, então eles vão usar os seus próprios pés, suas próprias patas para capturar o alimento. E outra característica, que inclusive vai ser semelhante ao dos peciformes, por exemplo, é a linha lateral. E essa linha, ela, assim como os peciformes, ela vai ser útil para a sua orientação no meio aquático. Então é a partir dessa linha que eles irão se orientar. Na parte de taxonomia, a família Pipide ela estará dentro da ordem dos anuros, que é a maior ordem encontrada dentro da classe dos anfíbios. A ordem dos anuros vai ter em média 87% dentro da classe anfíbia. Essa classe ela estará dentro do filo Chordata e esse por fim estará dentro do reino Animalia. Destacando um pouquinho mais sobre os gêneros que estão dentro da família Pipide, vamos ter o Hymenochirus. Os Hymenochirus vão ter em média vão ter 4 espécies registradas. O gênero Pipa ele terá 7 espécies registradas e o gênero Xenopus. Inclusive ele vai ser o maior gênero encontrado dentro da família Pipide, contendo no total 27 espécies. Bom, dando a continuidade da morfologia do pipide, eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento direto. O que seria o desenvolvimento direto? Vai acontecer quando as crias passam por uma fase de girino dentro dos ovos antes de eclodir com uma versão de adultos. E também temos o corpo compacto. O que seria esse corpo compacto? Vai ser o corpo robusto, bem adaptado para a vida aquática, onde vai apresentar características que possam, na sua maior parte de vida, ser aquática, né, no habitat como pântanos e lagoas. A membrana entre os dedos da pata traseira vai auxiliar o pipide a ajudar no nado e na maneira eficaz a qual ele vai se locomover dentro da água. Quando falamos em olhos e ouvidos bem posicionados, seus olhos estão localizados no topo da cabeça, permitindo que espreitam acima da superfície da água. E seus tímpanos, que são órgãos auditivos, são proeminentes. Enquanto aos discos adesivos, os discos adesivos vão ser pequenas protuberâncias presentes na extremidade dos dedos, ou seja, saliências funcionadas como se fossem ventosas. Também temos a ausência de língua. O que seria a ausência de língua? Ela vai se diferir das demais espécies por possuir adaptação morfológicas associada a um modo de vida aquática, ou seja, com apenas uma abertura para a tromba de Eustarquio na faringe e ausência de língua,
que, portanto, são divididos em um grupo chamado aglosa, que vão permitir as mudanças no hioide. São refletidas através da alteração no pescoço e músculos relacionadas para alteração iobrânquias em pipídeos foram maior do que comparado a outros tipos de anuros. Agora vamos falar um pouco sobre a distribuição geográfica. Como já falamos, os pipídeos são conhecidos por viver em ambientes aquáticos e geralmente são encontrados em regiões tropicais, sendo elas a América do Sul e a África. Os pipídeos têm comportamentos específicos. Dentro do comportamento alimentar, eles podem ser algumas espécies herbívoras, outras espécies onívoras, mas em sua maioria as espécies são carnívoras. O comportamento de caça ele é bem evidente nas espécies que, justamente por não terem a língua, fazem o movimento de sucção com a boca para evitar, assim, para justamente agarrar as suas presas rápidas e evitar que elas fujam. Dentro do comportamento territorial, eles podem fazer a demarcação desse campo, da área deles e a defesa dela, que pode incluir, dentro dessa defesa pode incluir a vocalização ou até mesmo alguns tipos de lutas. Eles também têm atividades noturnas, onde evitam a predação, o mimetismo e o agrupamento justamente para defender alguns agrupamentos de pipídeos, algumas espécies. Dentro do comportamento reprodutivo, eles podem fazer a vocalização, que é para atrair a fêmea, a comunicação química, que é justamente eles soltam feromônios indicando se estão preparados ou não para o acasalamento, e dentro desse acasalamento eles podem ter o amplexo ou não, é opcional, e a dança nupcial. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre a contribuição que esses animais têm, que é uma contribuição no controle de pragas, né? Uma das grandes contribuições que eles têm, que tem mais evidência, é o controle de grandes populações de insetos. Eles são predadores muito eficazes de presas aquáticas. Eles ajudam a manter o controle de populações de insetos e também de pequenos animais aquáticos. Eles desempenham um papel que é fundamental no equilíbrio do ecossistema aquático e também eles evitam que pragas e insetos venham também prejudicar a vegetação e também a qualidade da água. Esses animais também, eles são indicadores sensíveis, né, da qualidade da água. A sua saúde e sobrevivência estão intimamente ligadas ao estado de seus habitats, que são habitats aquáticos, né? Se houver algum declínio em sua população, ou então começar a haver uma certa extinção desses animais, haverá grande descontrole, né, em relação aos insetos, e também a água vai ser contaminada por alguns insetos que irão para essas águas, porque como não vai ter predador, vai aumentar exponencialmente o número desses insetos e vai poluir as águas e também será prejudicial ao meio ambiente. Ou seja, eles têm esse controle, esse autocontrole, e esses animais eles são essenciais no controle das pragas desses animais. Ou seja, quando há uma poluição dessas águas, uma alteração do ecossistema, a gente pode perder esses animais. Mas quando nós podemos perceber esses animais ainda presentes, é sinal que o habitat ainda está no nível agradável, eles podem viver ali. Mas se a gente vê que começar a morrer alguns animais, ou então começar a se mudar daquele local, isso vai demonstrar que aquele ambiente não está favorável ou está poluído. Tá? Outra coisa também muito interessante, que eles possuem um papel vital na pesquisa científica. Nós fazendo algumas pesquisas em artigos, a gente percebeu que esses sapopípedos ele desempenham um papel que é vital em algumas pesquisas, né? Uma que a gente resolveu destacar foi o gênero da espécie Xenopus. Eles são usados nos laboratórios para estudar uma variedade
de campos de biologia e também na parte de genética e também imunologia. Ele serve também como modelos que são valiosos, né, para entender os processos biológicos, também alguns processos que são um pouquinho mais complexos. Então, os estudos desses animais fazem com que eles venham ter a noção de como é que vai funcionar cada processo dentro da genética e também dentro da imunologia. Também, as suas contribuições elas são diretas, né, em relação à diversidade biológica do ambiente aquático, consequentemente onde eles vivem. Também tem um papel que é muito fundamental, que é preservar, né, esses anfíbios. Ou seja, significa manter a riqueza do ecossistema em diversos complexos, que vai também contribuir para a saúde dos habitats aquáticos e também o equilíbrio ecológico. Outra coisa que vale ressaltar é que ele desempenha um papel de conscientização, né, sobre a importância da conservação dos anfíbios dentro dos ecossistemas aquáticos. Ou seja, as estruturas que esses animais têm, aí a contribuição que ele tem no controle das pragas e também dos insetos que iriam contaminar esses lagos, é muito crucial. Por quê? Que vai ajudar na biodiversidade, no ecossistema, e isso vai fazer com que venha a haver também a conservação. Então, a conservação desses animais, desses sapos-pipas, vão fazer com que venha a haver o controle de alguns insetos, de alguns animais que poluem o meio ambiente, e também haverá o controle de algumas pragas que estão presentes no nosso meio. É isso. Dando continuidade, estamos na parte de domesticação. Na verdade, a parte de curiosidade. A domesticação é a principal curiosidade dentro da família Pipide, porque como eles são adaptados para, como já foi dito anteriormente, né, são adaptados para sobreviverem apenas em meio aquático, então é bem mais simples você criá-los em aquários. Não tem aquela problemática de, como a maioria dos anuros, serem semi-aquáticos. Então, como exemplo, nós trouxemos essa espécie Hymnochirus boetigeri, Hymnochirus boetigeri, que é um representante que faz parte dessa domesticação. Geralmente as pessoas elas vão buscar algo que seja mais fora do padrão, né? Por exemplo, domesticar sapo não é tão comum como domesticar um peixe, um gato, um cachorro. Então eles buscam desse algo diferente para uso, né? Para usufruir da espécie. E como já foi dito, ela está dentro desse gênero, o Hymnochirus, tá? E além disso, né, podemos notar que não é algo assim tão sobrenatural, né? É algo que apesar de não ser muito comum, ela é um pouco usual em alguns países, como na África, né? E etc. Para finalizar, a alimentação, a reprodução e o comportamento territorial, os hábitos noturnos e a defesa de sobrevivência são aspectos importantes do comportamento destes animais, da família Pipide, afetando as estratégias de sobrevivência e adaptação de diferentes espécies no ambiente natural. O planejamento da conservação, a proteção dos habitats naturais e a regulação do comércio de espécies de pipídeos são vitais para garantir que estes anfíbios continuem a cumprir seus papéis ecológicos e científicos fundamentais a prevenir o declínio de sua população, contribuindo para a preservação da diversidade da vida do nosso planeta. No entanto, os pipídeos enfrentam ameaças consideráveis, tais como a perda do habitat devido ao desenvolvimento humano, a poluição da água, a introdução de espécies invasoras e a recolha para o comércio de animais de estimação. Portanto, proteger os pipídeos é crucial para manter a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas aquáticos. E por fim, essas são as nossas referências. Agradeço pela avaliação, agradeço aos meus colegas pela contribuição para esse seminário. E é isso. Nos despedimos aqui e boa leitura.